Stablecoin é uma moeda digital atrelada a uma moeda financeira fiduciária de um país. Então, a moeda digital do real brasileiro se chama BRZ pra gente, né? Então, o BRZ vale R$1. Por que que eu quero Drex se eu já tenho Pix? Qual era a diferença do Pix pro TED e DOC? Tinha os horários que você podia operar com cada tipo de operação. O TED era, acho que até às 5, o DOC até às 10 da noite, se eu não me engano, e compensava meia-noite, alguma coisa assim. E aí o Pix veio com uma pegada 24/7. Você traz um DEX que, de certa forma, é um dinheiro programável. Poderia, na blockchain que o governo vai disponibilizar, criar um smart contract para, por exemplo, cobrar automaticamente o aluguel do apartamento que eu faço para o meu inquilino. Tem essa camada de ser um dinheiro programável. O episódio de hoje vai além da tecnologia. O Marlerson Silva, CEO da Transfero Group, saiu da zona norte do Rio, escrevendo linha de código e hoje assina uma das arquiteturas mais relevantes do real digital em circulação fora do Brasil. Na virada dos anos 2000, enquanto o mercado ainda digeria o conceito de e-commerce, ele já operava no back-end de gateways de pagamento. Passou por iniciativas como a MaxPago, a Bit1, testando até o limite do que funcionava e o que não funcionava. Foi justamente isso que colocou no radar do InovaBra em 2016. De lá para cá, acumulou aprendizado que desembocaram na liderança da Transfero Group. Em 2023, a Transfero foi homologada pelo Banco Central como instituição de pagamento, um marco que validou o modelo operacional da BRZ, stablecoin lastreada em real, conectada a mais de 40 exchanges ao redor do mundo. Marlerson enxerga o BRZ como uma peça de transição para o Drex e outras futuras CBDCs na América Latina. O que o impulsiona? Regulação clara, com foco na escala. Em palestra, costuma ir direto ao ponto. Cripto na mala. Foi o jeito que encontrou para mostrar na prática como pagou um café em Lisboa e um táxi em Doha, sempre com um cartão atrelado ao BRZ. Blockchain, para ele, precisa funcionar no cotidiano. O resto é só paper. Então vamos ao que interessa. Arquitetura de stablecoins, compliance regulatório, Drex, controle social e a formação de devs com senso de responsabilidade social. E aí, Marinho? Opa, Fábio, Tudo bem? mais uma vez, Mais um dia, episódio. mais um episódio, graças a Você Deus. sabe o que a gente vai falar hoje? Não, do que a gente vai falar hoje? Você nunca sabe o que a gente vai falar hoje, né? Não, Eu tenho que te cara. brifar melhor. Legal, hoje eu trouxe um convidado aqui muito, muito especial, um amigo de longa data, pra gente falar de Drex. O que é isso? Vamos conversar sobre isso, vamos entender o que é Drex. Drex é um negócio que tá chegando aí no Brasil, Ok. que a gente tem que entender, não só como tecnologia que a gente gosta, mas também como sociedade, como cidadão. Caramba, isso é tão Não? grande assim? Vamos ver. Tô por fora. E eu trouxe aqui o Marlerson da Silva, meu grande amigo. Marlerson, obrigado por ter vindo. O Marlerson é CEO da Transfero, uma das empresas cripto do Brasil, e mais especialmente aqui do Rio. E, cara, prazer ter você aqui pra gente bater um papo sobre Drex. Queria começar pedindo pra você me contar um pouquinho, cara, como é que tá, qual é a história da Transfero, como é que vocês estão atualmente? E, enfim, o que te gabarita pra vir aqui conversar com a gente sobre Drex? Prazer estar aqui com vocês, galera. Falando um pouquinho da Transfero, né? Nós começamos um projeto chamado Bit1 lá em 2015. A ideia era sermos um gateway de pagamentos aceitando crédito, débito e boleto. E aí resolvemos adicionar o Bitcoin como forma de pagamento, né? Então, por conta do Bitcoin, toda startup queria utilizar o nosso gateway, porque era uma coisa super cool, super diferente lá em 2015. Participamos de alguns programas de inovação, ganhamos algumas premiações. Uma delas no Brasil foi a do InovaBra, lá em 2016, né, do Banco Bradesco. Nos tornamos laboratório de blockchain do Bradesco. Ganhamos outros prêmios internacionais. Por conta dessa visibilidade, sair na Exame, laboratório de blockchain do Bradesco e outras coisas, o Banco Central nos convidou para uma conversa lá em Brasília após um evento. Amigável? Aqui vocês vão fazer aquelas perguntas mais engraçadas, então eu vou responder de forma engraçada. Foi mais ou menos assim: garotada, o que vocês estão fazendo para se tornar um laboratório de blockchain do Bradesco, que eu não sei nem o que é isso, e sair na Exame? Aí a garotada foi abrir o computador e mostrou, né? Em 10 minutos nós transformávamos reais em dólar, reais em euro, reais em yuan. Completamente diferente do Swift tradicional, Exato. né? E aí o Banco Central amigavelmente falou assim: garotada, não faça isso. Isso aí é o Swift com esteroides. Então vamos combinar o seguinte: no Brasil você pode comprar e vender essa porcaria aí de Bitcoin. Não temos equipe técnica. Isso foi em 2016. 2016. É. Não tem regulação, ninguém sabe o que é. Então, sim, compra e vende. Mas não faz as duas pontas não, tá bom? Não pode chegar pra moeda... A outra moeda. Aí a gente, tá bom. E aí veio um conselho. Procura um país, uma jurisdição que permita que vocês trabalhem melhor neste tema. E aí a gente deu uma rodadinha no mundo, né?
Que Fomos num horror evento. isso, tipo, uma coisa meio mafioso, né, cara? Sopranos. Não, mas assim, eu entendo. Não, sim, É o que é. É o Mas que é. o que acontece? Quando você não tem os recursos necessários e não consegue inovar, assim, né, por natureza, você tem que falar, ó, as 4 linhas do campo são essa aqui, joga aqui dentro. Uhum, Quer pensar fora da caixinha, dessa caixinha, vai para outro lugar. entendi. E aí nós fomos para a Suíça, né? Então na Suíça lá tem a FINMA, tem um arcabouço regulatório diferente, você tem certificadoras que te emitem licença autorregulada, né? Tem um termo lá, Self-Regulated Organizations. Então você aplica para a licença e você se autorregula sob a supervisão do regulador. Então o regulador ele consegue falar para você, ó, você tá indo muito para a esquerda, volta um pouquinho porque se você for mais para lá, eu vou te pegar. Uhum. Mais ou menos isso. Mas uma postura muito mais amigável, né? Muito Tipo, vamos ajustar antes de eu te dar um Exato. cascudo aqui. É. Não, e o interessante foi assim, na época nós mandamos um e-mail para um vereador lá do cantão lá, um político. O político respondeu, nos convidou para ir lá no cantão dele lá, que é a cidade dele lá. Ele apresentou o hub de inovação e falou, ó, aqui é um ótimo lugar para você iniciar este negócio, porque eu gostaria que você estivesse aqui. Escolhemos outro lugar por conta do Crypto Valley. Que vacilo. Mas você vê a diferença de postura, né, de Não, total. governo, né? Sim, sim. Mas se você olhar assim, aonde ele nos levou, não tinha a inovação que nós precisávamos. Sim. Aí, falaram pra gente, na Suíça, ó, tem um Crypto Valley, vai lá conhecer. Aí você chega lá, tem a Ethereum Foundation, tem várias outras empresas no mercado europeu lá, aí você fala, tem que estar aqui. E aí fomos pra Zug, né, uma cidadezinha que 10 horas da noite é deserta, não tem mais nada na cidade, pequenininha. Algumas pessoas dizem que Zug é uma rua, né? É uma rua principal, com um shoppingzinho, alguns prédios comerciais, mas se tornou grande por conta desse ecossistema de financeiro e cripto também. Cara, que história maravilhosa, cara. Maneiro. E aí, Isso pra por causa fechar... de um cascudo que eles tomaram do Do governo federal. governo federal, né? Mas assim, pensando, foi ótimo isso, porque por conta do selo suíço, nós abrimos a asa, né? Então, hoje nós operamos em mais de 5 países, nós temos a nossa própria stablecoin, que eu sei que você vai perguntar o que é. O que é? Então, hoje, stablecoin é uma moeda digital atrelada a uma moeda financeira fiduciária de um país. Então, a moeda digital do real brasileiro se chama BRZ pra gente, né? Então, o BRZ vale R$1. Fizemos a mesma coisa na Argentina, no Chile, na África do Sul e estamos trabalhando para outros países da América Latina, como México, Colômbia, Bolívia e El Salvador. El Salvador não, Panamá, perdão. Mas vocês ficam aqui ou vocês ficam lá na Suíça? Na Suíça está a holding principal, tem um sócio que vive lá. Não tem mais uma equipe lá na Suíça, né, fisicamente. A maior equipe fica no Rio de Janeiro. Hoje nós temos um escritório aqui em Ipanema com 2 andares, 100 pessoas mais ou menos. Tem certeza que essa é a melhor opção? Não seria melhor ficar lá na Suíça, sabe assim? O custo de vida na Suíça também é mais caro, né? A Suíça é mais cara. Sim. Então, assim, se você tem mais clientes no Brasil, pagar a conta na Suíça não é legal. Sim. É sim, verdade. sim. A BRZ tem quantos anos? A moeda? 6 anos. 6 anos. 6 aninhos. Super inovador, né? Eu acho que na época eu lembro que a única stablecoin que era famosa era a Tether, né? O SDT, né? Que era o Isso. dólar Tether, né? O BRZ, ele bebeu, né, de inspiração ali o projeto do Tether, fizemos adequação para o mercado brasileiro. O que não faltou foi advogado tentando adequar o que poderíamos e o que não deveríamos fazer aqui no Brasil com o BRZ. E aí chegamos num denominador comum, onde nem o Banco Central, nem a CVM, nem os advogados falaram, segue nesse modelo que tá tudo bem. Tá tranquilo. E aí, como estamos em alguns países, a BRZ nem é emitida no Brasil. O token em si ele é emitido em Bahamas, porque lá eu tenho uma licença para emissão de stablecoin. Caramba. E aí eu faço um arranjo contábil financeiro entre as empresas de Bahamas e Brasil e consigo comercializar o ativo aqui. Mas assim, na prática do cidadão comum, eu sempre pergunto isso. Eu sempre tento trazer pro average Joe, né? Que sou eu, assim. Aliás, eu sou até abaixo um pouco da média, na verdade. Nem sei, eu não sou muito parâmetro. Alguém um pouco acima do meu parâmetro. Mas como é que ele usa esse stablecoin no dia a dia, assim? Como é que isso se dá? Você já precisou comprar dólar, por exemplo? Achei que você fosse falar outra coisa, cara. Se eu tô comprando dólar. Não. Dólar? Dólar. Já.
Então, Sendo da cidade na Cinelândia ali, tem a casa de câmbio boa. Tem Não tem mais, várias, né? né? Tem várias, né? Acho que não sei se tem acho mais. que eu também comprei. Não, Antigamente não, tinha não- a lojinha com a janelinha, você entrava, né? É, isso. Acho que isso não tem Já mais. tive essa experiência também, não foi tão legal, não. Não, é perigosíssimo. Porra, Hoje em dá- dia, nem pensar. Porra, e, né? Hoje o que acontece? Em países como Brasil e Argentina, você não tem acesso ao dólar. Hoje está mais fácil, né? Hoje você tem aplicativos que te permitem trocar reais por dólar muito fácil, mas há 6 anos atrás era impossível, né? O BRZ nasceu em 2019, em 2018 nós começamos o estudo dele, mas nós falamos de BRZ desde 2017, ou de como ter um ativo digital que permitisse o brasileiro a ter o dinheiro dele globalizado. Uhum. Vou te dar uma história simples. Eu abri um fundo em Bahamas, em 2018 para 2019. Fui lá, assinei papel, abri 2 empresas, uma gestora e a empresa do fundo. E tinha que integralizar o capital da empresa, né? Eu tinha que mandar, eu e os sócios, cada um $10 mil. Uhum. Já empresário desde 2015, bombando no Brasil, saí na Exame, laboratório de blockchain do Bradesco, muito legal. Aí eu falei, banco, eu tenho que mandar $10 mil. Aí o banco, claro, o gerente foi lá e uma semana depois o dinheiro não saiu da minha conta. Aí eu, gente, meu contador tá esperando lá. Ele, não consegui. Mas qual foi o problema? Não sei. Aí eu peguei o dinheiro, fiz uma TED do banco A pro banco B, aí falei pro banco B, preciso mandar $10 mil. Falei, claro, por que não? Não foi. 2 semanas, 3 bancos super tradicionais não mandaram meu dinheiro para fora. Ué, cara. E aí eu chamei meu contador e falei, não consigo mandar dinheiro para integralizar o capital, me ajuda. Aí ele trouxe uma startup. A startup me mandou um formulário no Google Forms, preenchi ele. 48 horas depois, o meu dinheiro já estava lá em Bahamas. Aí eu liguei para a startup e falei, o que vocês fizeram que os meus 3 bancos gigantes, Não consegue. com 20 anos de relacionamento, não conseguiram? Márcio, eu preenchi o formulário como eles mandam preencher e eu usei este banco. Aí eu, cara, esse foi meu primeiro banco. O primeiro banco que eu tentei, ele não fez. Aí ele, então, talvez o seu gerente não preencheu o formulário corretamente. Aí isso deu um estalo. Cara, se eu sofri isso e eu não me considero mais o normal, eu já sou empresário, já tenho conta fora, não é possível, né? Uhum. Então, se eu como empresário sofri isso, o brasileiro sofre pra caramba. Uhum. Então, olhar o Tether, o que ele estava fazendo, a capilaridade que ele estava permitindo que pessoas no globo transacionassem em dólar, começou a fazer mais sentido. Então, como permitir o brasileiro a ter acesso global através das plataformas que nós já utilizávamos, né? Então, nasceu o BRZ. Então, como a TED na época, né, o Pix veio depois, você tinha acesso a esse ativo digital e como nós nascemos, né, na Suíça, nós já tínhamos conversado com várias empresas lá fora a aceitar o BRZ. Então, elas faziam a troca BRZ para Tether, BRZ para euro. Uhum. E aí, no final do dia, elas falavam, transferam. Eu tenho um monte de BRZ aqui, eu quero que vocês me mandem dólar para minha conta bancária. Claro. Aí a Transfero fazia um contrato de câmbio e mandava o câmbio para elas. Eu só facilitei a tua ida na Cinelândia. Ao invés de você ir na Cinelândia, você fazia uma TED, tinha um ativo digital e trocava pelo dólar ou pelo euro. Aí o BRZ trocava pelo a moeda que eu queria. E eu consigo fazer, tipo, uma reserva de BRZ, assim, ou é só no ato que eu vou... É uma troca direta? Você pode juntar BRZ, só que o BRZ, lembra, ele vale R$1. Então, Você não é quer como se real. você tivesse... Você não quer real. É como se você tivesse um monte de real na tua carteira embaixo do colchão. Vai só desvalorizar. Entendi. O que o ecossistema ele acabou nos permitindo fazer você pode fazer staking de BRZ. Aí é outro termo. É como se fosse uma poupança. Você coloca ali, por trás ali a equipe ou, né, o protocolo, Os mecanismos, né? o mecanismo, ele vai rentabilizar você em BRZ, mas ele vai utilizar aquele ativo para poder gerar mais dinheiro. Se ele vai arbitrar, se ele vai comprar e vender ativo, aí cada protocolo faz alguma coisa. Entendi. Mas você pode, sim, ter um acesso a um produto CDB digital e investir BRZ. Tentando traduzir um pouquinho o que o Márcio falou, a gente tem uma camada, que é a camada do cripto, que ela que a gente chama de permissionless. Ela sem permissão. Você não precisa de permissão de ninguém para poder operar uma criptomoeda, né? Basta você ter um computador, conexão com a internet, você opera qualquer criptomoeda. Isso é que a gente chama de permissionless, sem permissão, né? E em contrapartida, você tem uma camada, que é a camada que a gente conhecia até hoje, que é a camada altamente regulada pelos governos,
e que não é tão permissionless, não é tão... Você precisa de permissão. O banco, para fazer a transferência de um lugar para o outro, quer saber que dinheiro é esse, de onde veio, para onde vai. Por quê? Porque ele tem que responder a compliance, a questões regulatórias impostas pelos governos, através das suas agências reguladoras, para prevenir lavagem de dinheiro, Exato. prevenir, enfim, financiamento de terrorismo, esse tipo de coisa, Uhum. né? Então, provavelmente, lá, quando o Mallison tentou fazer essas transferências para fora, aqueles operadores, aqueles agentes operadores dos bancos não encontraram os mecanismos, não apertaram os botões certos para que aquilo andasse da forma mais tranquila. Só que quando você tira essa camada e vai para o permissionless, que é o blockchain, as criptomoedas, essa responsabilidade está com você, como usuário. Basta você aprender e apertar os botões certos que você faz a operação. Entendeu? Entendi. Tem uma série de questões em relação a isso, mas por isso que fica mais fácil. Então, qual é o objetivo de uma stablecoin? É, de alguma forma, você tornar o processo mais fácil, se distanciando dessa camada mais regulada do país, do órgão regulador, etc. E como é que eu só para poder entender realmente o início, o meio e o fim do processo. Eu peguei um stablecoin, transferi em dólar, agora tenho dólar, mas como é que eu pego esse dólar ou esse euro ou qualquer coisa que seja e transformo em físico? Em 2017, lá na estação de trem em Zurique, aonde você comprava o ticket do trem, você podia também comprar Bitcoin ou vender Bitcoin. É um exemplo. Pô. Então, em 2016, você já tinha um ATM na Suíça que, se você tivesse Tether ou Bitcoin, você chegava lá e falava assim, quero sacar dinheiro aqui. Uhum. Ele ia apresentar um QR Code para você mandava aquele ativo digital para a máquina, tem a precificação ali, a taxa... Uma cotação. E a máquina cuspia dinheiro para você. Então, assim, Bitcoin em 2016, 17, que não tinha nada no mercado, você já tinha um ATM na Suíça que permitia que você tivesse acesso a dinheiro local sem precisar entrar na casa de câmbio. Então, imagina que aqui no Brasil você comprou Bitcoin, você pegou o avião, chegou na Suíça, vendeu o Bitcoin para a maquininha e pegou franco suíço. E você podia usar ali na sua viagem. Né? Hoje você tem mecanismos mais sofisticados. Aí o sofisticado é um cartão de crédito. Então você pode pegar o cartão de crédito, jogar teu ativo digital lá e utilizar o cartão numa viagem internacional. No mercado, sim, enfim, sim, né? sim. E tem as exchanges também que você pode ir lá e fazer a troca, né? Eu tô vendendo meu ativo por real e a exchange vai depositar real na sua conta, entendeu? No caso, se você tem uma conta em dólar, por exemplo, se você tem o Tether lá, você pode fazer o cadastro lá da tua empresa ou da sua localidade, né, nos Estados Unidos ou na Europa, e você vende o seu ativo digital e solicita um saque para tua conta bancária lá fora também. Caraca. Então, e no final no final da tua planilha, você verá que você vai gastar menos do que se você fizer um câmbio. Porque você vai pagar menos taxa, Sim. você vai ter operação mais rápida. A própria rede, a taxa da rede é menor do que a taxa que o banco cobra para fazer a operação. Caramba. Assim, isso a gente está falando de uma evolução de mercado que para nós é muito complexa, né? Nós vimos o VHS, fita cassete, DVD, Blu-ray, chegamos no streaming. Você já conseguiu imaginar o que vem depois do streaming? Eu não consigo verdade. pensar na Telepatia, loucura que vem. sei lá. Eu não sei o que vem. Neuralink, que a gente já falou. Neuralink é outra coisa. Vai transmitir o filme para dentro do seu cérebro. Exato. Então, quando você começa a pensar no mercado financeiro também, ele sofreu algumas mutações e o Brasil está muito na frente. Né? Então, você tinha ali o DOC e o TED, você tinha a transação interbancária, agora você tem o PIX, que é instantâneo, o DREX, que é o assunto que a gente vai falar ali depois. Só que quando você olha para o mercado internacional, os bancos centrais não andam, ou não andaram como o Banco Central do Brasil. Né? O Banco Central do Brasil até que andou bem nessa questão Sistema financeiro, tecnológica, de maneira geral, né? Você pega anos 80, que era aquela loucura do mercado, o mercado financeiro precisou se modernizar muito rapidamente. Uhum. Então hoje é muito mais eficiente. Só que você olha assim, quando você pegar um panorama geral do globo, todo o globo sofreu nos últimos 50, 60 anos. Mas o Brasil, no lado financeiro, ele foi muito bom. Assim, Tanto é que o resultado disso é o Pix, né? Que é um sucesso mundial, assim, né? É muito bom. E até antes do Pix, o sistema financeiro brasileiro, ele, quando você chega, ele é unificado. Então, quando você sai de uma transferência de um banco A para o banco B, o sistema inteiro... A compensação é imediata. O sistema inteiro sabe. Quando você chega nos Estados Unidos, por exemplo, cada esquina é um banco diferente que não fala no mesmo sistema. Quando você fala de estado, então, se mudou o estado, mudou tudo. Então, quando você faz uma transação, não necessariamente o sistema do outro lado já reconhece aquela transação.
Aí vem o Pix, que te entrega 24/7. Cara, tu olha pro mundo, não tem. Não tem igual. Não tem. Acho que a Índia tá fazendo alguma coisa parecida, né? Tá fazendo parecido, É. mas tá há 2 anos de projeto e É. não saiu do não papel emplacou. Acho que isso é Brasil, né? Essas É. coisas esquisitas. Agora vamos tentar fazer um link aqui, que eu acho que é um link bastante óbvio pra gente, pelo menos, das stablecoins com o Drex, né? Com as CBDCs, né? As Central Bank Digital Coins, Digital Currencies. E aí vem o Drex como sendo, por assim dizer, a stablecoin real oficial do governo, né? Acho que essa seria talvez a melhor forma. Ou seja, você, enquanto uma empresa, uma ente lá na Suíça, pode sim criar a sua própria stablecoin, né? Acho que ninguém tem nenhuma limitação, talvez uma regulação local, mas quando você vê um governo fazendo isso oficialmente, você cria um arcabouço diferente, né? E aí, obviamente, surgem algumas preocupações, abre algumas possibilidades também. E aí, me conta um pouquinho, Marlison, Drex, né? Tem gente até que confunde, a galera mais leiga, obviamente, até confunde Drex. Por que eu quero Drex se eu já tenho Pix, né? Porque, enfim... Essa seria a minha pergunta. Vamos lá. Qual era a diferença do Pix pro TED e DOC? Né? Então, tinha os horários que você podia operar com cada tipo de operação. O TED era, acho que até às 5, o DOC até às 10 da noite, se eu não me engano, e compensava meia-noite, alguma coisa assim. Né? E o Pix veio com uma pegada 24/7. E o Pix veio num momento interessante no Brasil, que era a entrada dos bancos digitais. Então, você tem mais possibilidade de ter acesso a uma conta bancária, porque os grandes bancões não aceitavam qualquer um como cliente, e veio a conta digital e qualquer um com um e-mail senha tinha uma conta digital ali. E alguns ofereciam até o cartão de crédito se você depositasse 10 ou 100 reais. Né? Então, assim, teve uma explosão de banco digital no Brasil, veio o Pix e aí houve uma explosão. Né? Então, também houve uma mudança de paradigma no Brasil, que foi o brasileiro deixar de utilizar o cartão de crédito, que você está usando o dinheiro dos outros naquele momento, para usar o Pix. Né? Então, quando você vê os gráficos de uso de cartão de crédito e transferência bancária, e quando entra o Pix, você vê um achatamento, e em alguns casos o Pix superando as transações de cartão de crédito, você vê que o brasileiro ele passou a usar o cartão de débito sem saber. Né? E aí é até interessante, como o brasileiro ia até tá com dinheiro na conta bancária, mas ele só usava cartão de crédito porque ele só sabia usar o cartão de crédito. Era uma questão muito mais de... Até porque o usar o cartão de débito, por exemplo, você usar um cartão de débito numa operação de e-commerce, né, numa loja online, era bem mais complicado que você usar o cartão. Exato. A gente tinha que abrir o banco, aí dava uma autorização, e aquela coisa nunca funcionava direito. Exato. Né? E o cara botava o cartão, acabou. Aí veio o Pix, mostra um QR Code, você vai pum, acabou. Então você teve uma entrada, né, de uma tecnologia num tempo ideal e teve uma mudança também geracional, né? Então teve uma entrada forte de jovens na indústria ou no mercado de trabalho que conseguiu absorver bem o Pix. Então o jovem hoje manda Pix. Tem coroa que não sabe o que é Pix, tem medo do Pix e ainda vai no banco pagar conta, porque não confia na porcaria da maquininha nem no computador. Né? Então faz sentido, né? O que o Drex vem tentar resolver, né? Você teve a apresentação da blockchain, aí eu volto à nossa conversa lá de 2016 com o Banco Central. Não tinha equipe técnica, não sabia o que era. E aí nos últimos 6 anos ali... 6 não, vou colocar 10 anos. Os últimos 10 anos, a equipe do Banco Central lá tem estudado, tem olhado as coisas. Então, o corpo técnico se especializou. Então tem uma galera muito boa lá dentro. Eles entenderam as possibilidades de blockchain, entenderam as possibilidades de controle que a blockchain te permite, né? Então, uma coisa é você ser permissionless, ou seja, você utilizar uma blockchain para enviar dinheiro de ponto A para ponto B sem ninguém se meter no caminho. Então, eu consigo te mandar dinheiro sem o meu banco fazer pergunta nenhuma. Ou seja, o dinheiro é meu, está na minha carteira, o token e a chave privada é minha, eu tenho total liberdade de enviar para você. Com isso, eu também posso criar protocolos. Você entra no mundo de Web3, DeFi, tem várias outras coisas que você consegue fazer porque eu tenho essa possibilidade. Ou seja, se eu concordei com o que está escrito no contrato, eu posso fazer o que eu quiser. E aí o Banco Central viu algumas possibilidades e falou, cara, dá para ter mais controle, dá para distribuir mais acesso, dá para reduzir custo, e as possibilidades são infinitas. Eu vou deixar com infinitos para a gente brincar. E aí o Banco Central veio com uma iniciativa. O Pix deu certo, foi bem aceito no mercado nacional. O Drex ele abre outras possibilidades, não só de controle local, mas inclusive acesso internacional.
vamos lançar esse projeto. E aí, alguns exemplos de possibilidade do Drex. É uma blockchain, então pensa assim, está rodando ledger um código público, lá. né? É um ledger público, é um banco, é um livro caixa público. Aham. E eles decidem quem fará parte para olhar o livro. Então, a princípio, é o Banco Central, e o Banco Central fala quais são as instituições que podem olhar para aquilo ali, né? Ou seja, já começa a ficar não tão permissionless, né? Ou seja, você já tem alguém que controla aquela blockchain, né? Mas aí a gente entende, é o regulador, Sim. o cara tem que controlar de alguma forma, né? Você tem que controlar agora a privacidade de dados e quem é quem ali dentro. Então, nas carteiras em blockchain, você não sabe quem é quem. Você vê lá um código maluco, e aí você vê que daquele código saíram $10. Para quem? Não sabe. É para outro Carteira código, A né? É para outro código. No Banco Central, ele tem que saber, ó, esse código aqui pertence ao Marlisson, esse outro aqui pertence ao Fábio. Então, se o Marlisson mandou R$10 para o Fábio, eu tenho que saber. Porque o Marlisson tinha 100, agora ele tem 90. Né? Então, Em contrapartida ao dinheiro físico, se eu faço essa transação, o Banco Central não vê. não sabe. Se eu pego R$1.000 do banco e saco e dou em dinheiro pro sim, Marlisson, sim. o banco não vai saber para que eu dei R$1.000 pro Marlisson, sim, né? sim. Exato. Então, até certo ponto, o dinheiro papel, físico, ele é permissionless, até em algum grau. Eu faço o que eu quiser com ele. Tá na minha mão, eu faço o que eu quiser com ele. Exato. Entendeu? Sim. Mas quando você vai pro digital, o dinheiro que tá no banco, Tem o controle. dinheiro que você transaciona no Pix, no cartão de crédito, tá tudo traqueado. Né? E o governo, num sentido de querer ou porque quer taxar mais, ou que, enfim, quer garantir que as leis tributárias sejam aplicadas corretamente, ela quer saber o máximo possível dessa movimentação. Sim. Porque se esses R$1.000 aqui que eu dei pro Marlisson foi em função de uma prestação de serviço, o Marlisson tem que recolher ISS, recolher os impostos todos. Só que se ela não sabe que eu dei R$1.000 para ele, ela não sabe que ela tem que cobrar lá os impostos. Exato. Entendeu? Então é importante que ela saiba, do ponto de vista da União, saber todas as transações. Mas assim, eu só tô querendo entender como é que na vida do cidadão médio ele vai trocar o Drex pelo Pix, assim, porque já tá na vida dele. Então, Você não vai ver. o Drex e o Pix, eles não são a mesma coisa. O Pix, Não, ele é não um são. meio de pagamento. E o Drex é uma moeda digital. É tudo digital, confunde por serem tudo digital, mas na verdade eles são coisas diferentes. O Pix é um meio de você movimentar real, digitalmente. E o Drex é uma outra moeda, é como se fosse uma outra currency mesmo, né? Uhum. Só que é uma currency que também está atrelada ao próprio real. Provavelmente, eu não sei se eles estão chamando de um Drex, é assim que chama também? É porque Drex é tanto a blockchain como Quanto o ativo. o né? ativo, É isso que confundiu o projeto. Eu nem sei se a moeda seria um Drex, né? Aí um Drex vai valer R$1? Sim, porque ela é uma stablecoin, de certa forma, entendeu? Uhum. No final do dia, o que vai acontecer para a população? Nada. Você vai entrar no seu banco, vai fazer uma transação financeira do ponto A para o ponto B. Ponto. O que está rolando por trás? Você tem menos emissão de papel moeda, ou seja, não vai precisar mais imprimir tanta coisa. O brasileiro, ele absorve muito tecnologia. Então, se eu pensar assim, talvez 80% dos brasileiros tenham acesso a um smartphone, né? Então, estou dando 80% porque eu estou sendo otimista, pode ser menos, mas você fazer o acompanhamento e controle do ativo digital é muito melhor do ponto de vista do regulador e controlador do que no papel moeda. Então, o exemplo que eu sempre dou as possibilidades são ótimas para o governo pode taxar na transação já, então já pode recolher o imposto ali na hora, eu vou dar um exemplo aqui. O Pix está querendo fazer o Pix, explitar o pagamento dos impostos no pagamento. Pix, no exato. Pix. Que dá, é tecnologia. Então, vamos supor, eu tô na padaria, tô comprando um pão. Se naquela compra do pão tem que pagar, sei lá, ISS, ICMS, ou IRPF, ou RPJ, ou qualquer coisa, eu faço o pagamento de R$100, por exemplo, R$100 para o Fábio, na camada de tecnologia do Pix, ele já faz a separação. Já pega o quanto é 2% daqui, 2% daqui, 1% daqui, a loja só recebe... Elimina a sua negação, né? Mas aí na hora de você declarar também deveria ser mais fácil, né? Deveria ser, mas... Deveria, mas não vai ser. Não. Não sei. Se tudo fosse o País das Maravilhas, por isso ser possível, a Receita Federal já receberia todos os dados e já te mandaria ali, você só clicaria para ler e eu concordo. E tá declarado o imposto de renda, mas eu não vejo esse nível de integração, não. Vamos focar um pouco então na questão antes da gente entrar no lado negro. Vamos olhar para o lado da inovação, né? Passa a ser diferente do Pix, que é um protocolo entre os bancos, entre as pessoas, né?
que está limitado àquele protocolo, né? No fundo é um protocolo, é um combinado entre as partes, né? Você traz um DEX que, de certa forma, é um dinheiro programável. Poderia, na blockchain que o governo vai disponibilizar, criar um smart contract para, por exemplo, cobrar automaticamente o aluguel do apartamento que eu faço para o meu inquilino. Né? Tem essa camada de ser um dinheiro programável. Sim, o que eu vejo, né, de desenvolvimento no Drex, né? Tem várias propostas, tem consulta pública, tem um bolo ali para ser montado ali. Os ingredientes ainda estão sendo definidos, né? Mas é possível que você tenha a camada do Drex, Banco Central em comum acordo com as instituições financeiras. A instituição financeira ela terá a habilidade de criar produtos e serviços para os seus usuários, que são, né, que é a população. E dentro desses produtos financeiros e serviços financeiros, ela pode sim programar o dinheiro. Então imagine hoje você assinando um contrato de aluguel, e aí você sabe quais são os impostos que você tem que pagar. Se o seu banco te oferece um pacote para que você oferte o aluguel através dele, então o papel do teu banco é te entregar o smart contract, ali, o contrato de aluguel seu, onde toda vez que o seu inquilino efetuar o pagamento daquele aluguel, o próprio pacote aqui do contrato inteligente, ele já vai separar o que é imposto, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso, e vai depositar na sua conta o que sobrou, que é o seu. Nisso aqui, e aí eu vejo aquela coisa super, né, 10 anos, 20 anos na frente. O contador já poderia estar aqui também. Você já poderia atrelar outros custos referentes àquele aluguel da sua empresa. Então, pensa, você tem 100 aluguéis, 100 imóveis para um contrato alugar. que tem mais de uma parte, por exemplo, cada um receber sua parte. Exato. Você tem sócios, então você e sua esposa alugam um aluguel e você se separou, não tem problema. Você já coloca lá no contrato do Drex que no final, depois de tirar todos os custos, todos os impostos, 50% vai para tua esposa, ex-esposa, e 50% vai para você. Então, abre uma camada de possibilidades aqui gigante. Da mesma forma que abre o que já existe, o controle do governo, né? Então, eu vou dar um exemplo caótico aqui. Antes do Pix, o vendedor de cachorro-quente, ele tinha dinheiro ou cartão de crédito. O dinheiro, o Banco Central emite, mas ele não tinha o controle. O cartão de crédito não está sob o Banco Central. Tem que fazer muita coisa para poder achar onde ele gastou, quem pagou. Então, para o Banco Central, para o regulador, para a própria Receita, era muito difícil fazer a conciliação desses dados. Com o Pix, ele sabe exatamente quanto aquele vendedor vende. E aí agora, se a Receita Federal tem acesso a esses dados do vendedor de cachorro-quente, que nunca declarou imposto de renda da maneira correta, que não tem educação financeira, não sabe o que é custo, o que é investimento, ele não sabe. Para a Receita Federal, vê lá, o cara movimenta 100 mil reais no mês e nunca pagou imposto. Para o vendedor de cachorro-quente, ele nem sabe o que é custo, o que é receita, ele não sabe. Ele nunca declarou. E se a Receita Federal falar, esse cara aqui tem que me pagar? Vai pagar quanto? Referente aos últimos 5, 10 anos? Isso é complicado. Exato. Aí você vai ter um E aí, como é que eu acesso esse cara do ponto de vista da arrecadação? Fazendo o split de pagamento. Na hora que eu pagar o cachorro-quente, já vai a parte do governo. Então esse cara que antes não pagava, vai passar a pagar. Isso, e aumenta a arrecadação sem aumentar a taxa de impostos. Mas isso aí é compulsório ou ele tem que aceitar receber Drex e tudo mais? Se for Pix, né? Ou Drex, o que quer que seja. É compulsório. Vai estar pago. O ponto tem a praticidade do dia a dia, mas tem o que a população às vezes não entende. Né? Por exemplo, se você perguntar para o vendedor de cachorro-quente, ele não sabe que ele tem que pagar imposto. Ele não sabe o que é tributo. Ele não sabe. E tem um outro aspecto, Márcio, que é o seguinte: muitas pequenas empresas, muitas vezes se enrolam do ponto de vista financeiro, né? Ou porque não sabem gerir caixa muito bem, fluxo de caixa muito bem, aí deixa de pagar o imposto que ela, né, se propõe a pagar, mas deixa de pagar porque precisa pagar o funcionário, ou porque precisa pagar a farinha para comprar o pão do dia seguinte, para fazer o pão do dia seguinte, né? Se eu pagar o imposto, eu não tenho pão para vender amanhã. O que eu faço? Eu vou comprar farinha, né? E muitas empresas acabam se enrolando nesse aspecto, né? E acabam, no final das contas, quebrando. Então, se você cria até um processo um pouco mais fechado, eu acho que você até cria um ambiente mais saudável, principalmente para as pequenas empresas, para que elas não se enrolem. Porque já que tem que pagar o imposto, ok, então já acerta isso logo na largada, e aí ela vai ter que aprender a viver com dinheiro
com imposto descontado. Assim, duas consequências aqui. Uma para pequena empresa, assim, pequeno empresário e tal. Você não acha que vai acabar aumentando o preço de venda? Porque isso vai passar para o consumo, né? Com certeza. Se você aumenta a arrecadação, você aumenta o preço. É, porque o cara te vendia por R$ 5 hot dog, né? Ficava Mas com 5 no bolso. ficava com 5 no bolso. Só que agora ele sabe que tem que pagar, sei lá, 1,50, 70 centavos para Vai cobrar receita. 6,5. Vai cobrar 6,50. Aham. Então, assim, você acaba que, no geral, a inflação vem firme, né? Vem, e ela já está aqui, só que ela não fica tão perceptível, né? Uma vez que sai uma notícia que o Drex fará isso, entra um desespero generalizado, só que, na verdade, o certo é o certo. Então, quando você pensa na própria maquininha de cartão de crédito, onde um lojista tradicional no Brasil ele paga de 2% a 3% por cada passada de cartão, se ele recebe 100, ele não recebe 100. Não. Já desconta Alguém isso. pagou 100, mas ele tá pagando R$3 pro cara da maquininha. Ele ficou com 97. Aí vem, ele vai pagar imposto? Não vai pagar imposto. Já perdeu 3%. Ele só recebe daqui a 30 dias. Se ele clicar no botãozinho da maquininha para antecipar, ele paga mais 2%. Paga mais 2%. né? Então ele já perdeu 5%. Quando você olha para a realidade do cara que não tem controle financeiro, não tem inteligência financeira, não tem o arcabouço, ele vai se enrolar. É o futuro do empreendedor pequeno ali, o pequenininho. Quando você olha para o MEI, por exemplo, aumentou a arrecadação de R$50 ali, se o faturamento não passa de certo Naquela taxa volume mínima, ali. né? Então, manicure, papapá, o governo recebe R$50 ali, que é para dizer que recebeu, porque antes não recebia. Até aí tudo bem. Mas eu conheço manicures que ganham, sei lá, R$10 mil por semana. Dá 40 mil mês. Ela tá no meio ou tá recebendo na física? E aí você começa a entender que a falta até de inteligência dela, porque ela ganha ali os 40 mil mês dela, mas ela não usa os 40 mil. Ela torra, não tem fluxo de caixa, não tem reserva, não tem poupança, não tem nada. Talvez com o Drex, a população seja forçada a estudar um pouquinho mais. E aí entram algumas iniciativas de educação, que é uma coisa que eu bato sempre, né? O Brasil é o Brasil que nós vivemos por falta de educação. Não é por falta de recurso, não é falta de riqueza, porque tá aqui, a manicure ganha 40 mil. Por que ela é endividada? Né? Ou seja, não deveria ser. Veja a febre dos tigrinhos da vida, né? Pô, cara, bilhões. Bilhões, Como é que bilhões. pode? Da onde o brasileiro tinha dinheiro pra gastar em Então, aposta? vou tocar num ponto que eu queria tocar, já que a gente falou de tigrinho e você ficou com essa preocupação. Começa a fazer uma propaganda. Fechou com o tigrinho. Só hoje, um bônus de Só R$1.000. O que tá acontecendo? Isso aqui não é um podcast, é uma reunião do Jequiti. Imagina, cara. Não, mas a gente tem tocado aqui no assunto do controle, né? O controle estatal, né? A partir do momento que o Estado consegue olhar no mínimo detalhe a movimentação do dinheiro, para quem para quem o dinheiro está indo, e você junta nisso um dinheiro programável, e aí o exemplo que o mercado traz, que eu gostaria de trazer aqui também, você imagina o seguinte: você imagina que o governo hoje tem o Bolsa Família, tá? E eu pago lá para uma família R$1.000, R$2.000, sei lá, qualquer coisa. E eu fizer essa transação no Drex, o governo pode ter uma espécie de carimbo nesse dinheiro, de forma que ele só possa gastar esse dinheiro no mercado. Ele não possa gastar dinheiro no tigrinho, por exemplo. Entendi. Né? Então, esse é um controle. Agora, se você parar por olhar do ponto de vista de um dinheiro, de um programa social, sob certos aspectos, pode fazer sentido. Sob outros aspectos da liberdade, isso não faz sentido. Você está me dando dinheiro, eu faço o que eu quiser com ele. Né? Tem um pouco disso, né? Enfim, é uma discussão bastante complexa do ponto de vista ético, regulatório, de controle. Você quer? O governo deveria, de fato, controlar as pessoas nesse nível? O que isso começa a infringir a liberdade das pessoas, entendeu? Sim. Mas o único ponto nesse Drex é no sentido, ele vai ser automático nos bastidores, porque, entendeu o que eu tô falando? Sim. Ou eu tenho que falar assim, porque como ele é um stablecoin, teoricamente eu deveria estar assinando um contrato, né? Falando, tudo bem, eu quero automaticamente todo o meu dinheiro real vire um vira um Drex, etc. E, enfim. Então, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. As discussões estão aí, tem a proposta, tem a discussão e tem o que será a realidade. Eu não sei o que será a realidade. Mas, do ponto de vista da população, 100% transparente. Você vai receber teu salário na tua conta e você vai usar do jeito que você usa hoje. Então, assim, para você não muda muita coisa. Vai mudar ou mudará caso o governo tome atitudes que você não espera.
Então, por exemplo, a partir de agora o imposto é debitado na cabeça. Você achava que ia receber 1.000, você vai receber 950. Ué, mas eu tava esperando 1.000. Não, mas 50 já sumiram da tua conta. E aí você manda 950 para tua esposa. De repente some mais 50. Você, mas eu mandei 950. Não, o governo já pegou 50 aqui. Pode acontecer? Pode. Se... A tecnologia permitiria isso. Esse é o ponto, né? A tecnologia permite. Então, por exemplo, eu concordo que o assistencialismo do governo deva ser melhor monitorado e controlado. Sim, concordo. Se o dinheiro é do Bolsa Família para fazer compras, você deveria fazer compra. Se você ganha... Tem várias bolsas, né? Eu não conheço todas, mas tem bolsa para você manter teu filho na escola. Então você ganha ali uma coisa. Poxa, para que você mantém o seu filho na escola? É para que ele se alimente bem, que ele tenha a roupinha dele lá e... por que você vai jogar ou comprar um celular novo, um iPhone, com esse dinheiro? De uma forma antiga, assim, um paralelo assim meio burrinho, mas só para tentar explicar aqui, é o famoso VR, né? O VR você não consegue usar num shopping, você não consegue comprar uma bolsa com VR, você só consegue usar em comida. Exato. Então você meio que digitalmente está fazendo assim, ó, esse dinheiro aqui é para esse tipo de coisa aqui. Sim, esse fim. E aí, obviamente que é uma coisa muito mais avançada, tecnologicamente falando, mas é uma coisa meio tipo, esse dinheiro aqui tem destino, né? Sim. Você consegue usar nesses tipos de estabelecimento, você não vai conseguir usar qualquer coisa. É um vale, de qualquer jeito. Isso ajuda em todos os aspectos, porque, por exemplo, hoje, por conta dos jogos, né, de sport betting, gambling, tigrinho e outros, você vê já nos supermercados os grandes varejistas falando, ó, minha receita caiu. X bilhões. Então, assim, o cara que comprava leite, ele não compra mais, porque ele tá endividado lá com o joguinho do tigrinho. O cara que comprava a cesta básica, ele não compra mais a cesta básica. Né? E eu conheço pessoas que são, assim, estão com problema com a agiota. Porque o jogo aí tem um aspecto psicológico, né? O hormônio gerado de um prazer de você ganhar no primeiro dia que você baixa o aplicativo, ele é maravilhoso. Uhum. Na primeira semana você ser premiado pela segunda vez, pô, é legal pra caramba. A partir da terceira semana você não ganha nunca mais. Mas você Parece está em que busca... tá controlado aquilo ali dentro, né? Não, tá controlado, com que nem máquina de fliperama. Tá controlado. com É diferente de um fliperama que você controla o jogador e Não, você tem o com acesso. certeza. Não tem. E ali tem toda uma tecnologia psicológica por trás que é: se você continuar jogando, tá tudo bem. Se você reduz o jogo, o cara te manda uma promoçãozinha pra você voltar lá. Um bônus, um negócio. Tem alguma coisa desse tipo. E é controle mental. Total. Só que uma vez que você tá preso ali, virou doença. Como é que você sai da doença? E aí a população que já não tem dinheiro pra comer vai pagar terapeuta? Não vai. Não vai. Aí você sobrecarrega o SUS. Sobrecarrega. Aí o SUS vai lançar agora, né? Daqui a pouco vai lançar uma linha de não, faça terapia aqui. Aí você já tem outros problemas, porque se utilizarem o Drex para pagamento das coisas do SUS e controlarem quem será pago em toda a cadeia, vai ser lindo, porque aí você não tem mais extravio também. Agora, conhecendo o Brasil e quem está no nosso poder hoje, você acha que controlarão a este nível? Porque é simples tecnologicamente falar que, ó, todos os contratos do SUS estão mapeados aqui, inteligência artificial vai lá e verifica se a empresa existe, se realmente ela entrega os insumos, e você efetua o pagamento. Eu consigo controlar você pagando imposto, mas não consigo controlar que tem 3 mortos recebendo Bolsa Família, Bolsa... entendeu? É complicado. Mas falando em termos de tecnologia e inovação, o Drex estará, sim, opções boas para a população. Empresas como a Transfero ou como outros bancos digitais oferecerão serviços financeiros com o maior valor agregado e menor custo. Aí eu estou falando de seguro, de outros contratos assim que dá para fazer um controle melhor, mas a população ela tem que estudar mais. Eu acho que, dependendo de como for isso, se for uma coisa muito mal feita, assim, ou apressada, acelerada, vai dar uma cambalhota aí, não vai dar um tropeço. Mas acho que eles estão fazendo bem, né? Estão fazendo bastante consulta pública e tal. Tem a questão da privacidade que deu uma segurada no projeto, né? Qual é a questão da privacidade que segurou o projeto? O Banco Central começou a fazer fases na implementação do Drex, né? E numa das fases eles perceberam assim, bom, tá bom, a gente tá aqui fazendo um monte de coisa legal, mas e a privacidade dessas coisas, né? Como é que a gente lida com isso?
E aí eles meio que fizeram uma fase nova só para tratar da questão da privacidade. Como é que a gente vai... Isso é tudo público, né? Tudo consulta pública, trazendo os agentes de mercado para ajudarem a colaborar no desenvolvimento do Drex e tudo mais, o que é uma postura legal do governo, do Estado, para a gente endereçar essas questões, né? E aí, é o que eu estou falando. Eu acho que eles estão fazendo de uma forma legal, calma, fazendo consultas públicas e deixando o mercado participar. Até porque é um negócio novo. Sim. Entendeu? Há 5 anos atrás eles não entendiam o que era isso. 5, 10 anos atrás não entendiam o que era isso. E da forma como a coisa... Nós estamos globalizados, não dá para fazer um erro depois de ter lançado um projeto como o Pix. Então, assim, o Brasil já é case de sucesso, ganhamos prêmios em vários países, em várias convenções, para chegar agora e estragar o país, porque resolver colocar em produção algo que não está alinhado com todas as partes não é tão legal. Agora você imagina o seguinte, né? No Bitcoin, se você perde as suas chaves, ferrou, você perde o Bitcoin, né? Vai que o Bacen perde a chave da carteira do Drex. Cara, isso Quebra aí o país, reseta tudo. Não, cara, isso é perigosíssimo. Então, e aí tem agora eu vou colocar o cenário mais caótico aqui, né? Então, imagine que nosso governo foi para um lado mais obscuro e quer controlar 100% a população. A tecnologia vai permitir, inclusive, dizer se você tem direito ou não a alguma coisa, que é o controle de onde você gasta o seu dinheiro. Então, imagine que você agora está sendo monitorado por câmeras na rua, você é um cidadão que não atravessa na faixa, você é um cidadão que suja a rua, que cospe no chão, etc, etc, etc. E o governo decide que este cidadão não merece ir no cinema. Não, ele não merece entretenimento, ele tá muito desleixado. Não, mas aí tá num nível muito... Mas a tecnologia extremo, né? permite isso. Inclusive, se você tem direito a ir no cinema ou não. Então, se você pode comprar pipoca ou não. Porque a sua nota fiscal ali como cidadão, do mercado, né? Ela diz, ó, ele tá comprando milho, ele tá comprando isso, tá Imagina comprando o isso. nível da doença, o cara não pode comer açúcar. O cara é diabético, não pode comer açúcar, não pode comprar açúcar. Não, imagine o seu médico lá na UPA falando, olha só, você vai tomar essa medicação e você não pode tomar refrigerante. Acabou. E aí você vai comprar o refrigerante lá vai passar o Pix lá, e não vai o dinheiro. Porque você não pode mais comprar refrigerante. E aí? Não, mas assim... É um cenário caótico. É muito distópico. Não vemos isso. É uma distopia máxima, né? Mas a gente sabe, por exemplo, um dos países que mais primeiro começou a desenvolver as CBDCs foi a China, né? Em contrapartida, você tem os Estados Unidos, e principalmente agora depois do Trump, não sei se ele assinou, mas eu já ouvi falar que os Estados Unidos, tem gente nos Estados Unidos querendo impedir legalmente que os Estados Unidos crie a sua própria CBDC. Justamente com essa preocupação de controle. Quando você vira um agente do Estado, você assume poder, né? E aquela coisa do Homem-Aranha, né? Se você tem muito poder, também tem muita responsabilidade. Só que o meio público, às vezes, não pensa muito de forma muito ética, né? Então, você quer dar uma ferramenta tão poderosa para o Estado? Né? Pensa a gente como população. Nós, cidadãos brasileiros, queremos que o Estado tenha esse poder? Né? Essa discussão que está tendo nos Estados Unidos. Quando você olha para a China, onde você tem ali um Partido Comunista. O Estado é o poder. Exatamente. Você tem um controle muito grande da população, faz sentido. Agora, quando você tem um país que preza pela liberdade, você chega ao ponto de dizer assim, não queremos, nós, população, nós, cidadãos brasileiros, cidadãos americanos, não queremos que o Estado tenha essa ferramenta, porque ela é poderosa demais. Exato. E eu acho que o Estado não tem a responsabilidade necessária para fazer isso do jeito correto. Não tem por que muda. Por exemplo, a China você não tem escapatória. O Partido Comunista... Vou dar um exemplo. Fui para Dubai. Na verdade, eu tinha que ir para Catar. Aí eu fico uma semana em Dubai, vou para o Catar e depois eu volto. E aí, a experiência minha passando por aeroporto você tá com teu ticket do avião, tá com um passaporte praticamente sempre, você tem que mostrar pra um monte de coisa, mostra a maquininha, mostra pra alguém e passa. Saindo de Dubai pra Catar, eu não mostrei pra ninguém. Eu entrei num corredor no aeroporto, tinha um monte de câmera, a câmera falou assim, senhor Marlisson, pode seguir. Eu estou acostumado a entregar o passaporte pra alguém, o que aconteceu? Eu passei, entrei no avião e fui câmera. Aí... Foi o primeiro ano, voltei esse ano de novo, a mesma coisa. Aí eu comecei a conversar com a galera, né, os locais, né. Mas vem cá, eu não vi um carro de polícia, eu não vi um policial na rua, faz uma coisa errada pra você ver se não brota do chão um policial e te dá uma multa, ou... Tá falando sério? Sério. Ou seja, tudo monitorado por câmera, inteligência artificial pra tudo quanto é lado, e você está sendo vigiado 24/7.
E isso eu tô falando andando. Imagine financeiramente falando. Né? Então, esse é o problema do Estado ter o poder 100% do controle sobre o que está no teu bolso. Eu tava vendo essa coisa da China, que a gente falou agora há pouco de você ser monitorado o tempo todo. Na China tem uma coisa de monitoramento de aparecer o rosto das pessoas nos telões. Eu não sei o É uma que coisa é. meio Black Mirror, né? Tipo assim, esse cara Minority aqui. Report. É, Né? Eu não Minority sei Report. exatamente o que é, mas não é, é tipo um cidadão comum. Tipo assim, ele não tá em dia com o Partido Comunista. Eu não sei o que é, mas tipo, aparece o telão. Imagina tua cara assim, puf, Fábio Não, vacilou aqui. eu assim, vi uma iniciativa, acho que na Argentina, se eu não me engano, de um telão na rua, em cima da rua. Então, se você avançou o sinal, você aparece lá. Pá. É uma exposição pública. Você não tá usando capacete, aí você aparece, ó, tá sua foto lá, você olhando, Imagina. você não tá usando capacete, entendeu? É uma coisa meio de exposição socialmente pública, Pra ver se né? o efeito social a te coisa da inibe de vergonha fazer. e tal. Inibe, É. Assim, eu acho que vale o experimento social em alguns níveis, né? Eu acho que o controle não vale. Que aí você cerceia 100% a liberdade do... E o americano, ele é 100% liberdade. É. Então, assim, ele quer liberdade nos negócios, liberdade no dinheiro, liberdade pra ir e vir. A questão é, por que o governo quer fazer isso, né? Qual é a intenção? Eu quero aumentar a arrecadação, porque se eu controlar, tiver informação de tudo, eu tenho argumento para aumentar a arrecadação. Mas você quer que o governo aumente a arrecadação irrestritamente? Exato. Tem uma série de questões muito complicadas, e vai até para o espectro político e tudo mais, que talvez não seja interessante para a população. Sim. Entendeu? É tecnologicamente legal, é inovador, eu consigo fazer meu contrato de aluguel automatizado e tudo mais, mas eu quero isso. Exato. E o ponto talvez quem esteja no poder hoje, ele tenha boas intenções. Mas depois que a ferramenta está lá, 4 anos se passam e vem outro, Que não é tão bem intencionado. você não sabe o que vai acontecer. É. Então é uma sessão na madrugada, 2 horas da manhã, que alguém tomou uma decisão e no dia seguinte está todo mundo travado. Tá aí, nós temos no Brasil, né, exemplos de quem tinha dinheiro na poupança lá em 1990. Eu ia falar isso agora, do Collor, né? Sim. Zerou a conta. E aí, se você tiver todo o seu dinheiro espalhado em todos os bancos, que você acaba fazendo sua segregação patrimonial, você faz seus investimentos, com o Drex, o cara sabe quem é você, quem são suas empresas, qual é o saldo de cada um deles, e se o cara falar assim, o juiz... Pausou. Olha só, esse cara tá devendo 1 milhão, na conta da física dele não tem, mas na conta das empresas tem. Pega 1 milhão. E prum, pegou tudo. E aí? Então, assim, é legal tecnologicamente pra caramba, é legal, Uhum. é muito legal. Só que o cidadão quer realmente isso. Eu acho que quer melhorar, mas não quer ser controlado. E aí eu acho que a saída para não ser controlado é a educação. Uhum. Então... Compre Bitcoin. Compre Bitcoin, tem acesso a stablecoin, compre dólar digital, aprenda a utilizar um cartão de crédito recarregado com cripto e aprenda a falar inglês. Assim, o brasileiro tem que aprender a falar inglês ontem, porque no pior dos casos ele pega um avião e vai para algum lugar, ele consegue trabalhar remotamente para uma empresa americana, europeia, falando inglês, recebendo em dólar. Dá para fazer muita coisa. Só que se o cidadão continuar no conforto de receber tudo, achar que o assistencialismo vai mudar a vida dele, entre outras coisas, em algum momento ele será controlado. E aí a população, que é muito mole, aí vem um tirano, aí passaremos anos sobre a tirania de alguém, para a população se revoltar, ir para a rua e tirar o tirano. Não precisamos chegar a esse ponto. Acho que a gente pode parar esse processo antes. Acho que essa é uma discussão importante que a sociedade precisa ter, se é isso que a gente quer ou não. Uhum. O governo está fazendo um movimento bem aberto, mas, enfim, está na mão dele a decisão, né? Ou do Congresso, enfim. Aí a gente entra numa questão se a democracia está funcionando como deveria ou não, né? Uhum. Mas é papo para outro podcast. Outra coisa. Legal, Márcio, excelente o papo. A gente gosta de fechar o podcast com a seguinte pergunta: como é que tá seu backlog, cara? Quais são as coisas aí que estão para as próximas coisas que você pretende fazer? De maneira simples, né? Lá em 2015 eu não tinha sonhos, eu tinha ideias. Aí algumas ideias viraram sonhos lá em 2015, né? Então, em 2016, depois da conversa do Banco Central, eu falei, caramba, seria legal ter um banco também, né? Então eu tenho um sonho de ter um banco. Hoje eu tenho uma IP. A minha instituição de pagamento não é um banco ainda, mas talvez eu queira ser um banco daqui a pouco. Então eu tenho isso como sonho, né? Um dos desejos. No Brasil nós estamos crescendo em projetos e
tentando entregar educação de qualidade para a população que quer aprender um pouco mais sobre tecnologia, inovação e blockchain. Como sair do controle e ter o seu próprio controle. Nós queremos fazer isso. Temos um braço de educação que tenta educar jovens de comunidade a saírem da corrida dos ratos e da mesmice ali e tentar entender que precisa falar inglês, precisa aprender um pouco de tecnologia para poder fazer coisas diferentes e ter acesso a salário de 2, 3 mil reais na largada, né? Então temos esse viés. Ajudamos empresas a internacionalizarem ou estabelecerem seus negócios aqui no Brasil. Hoje eu faço parte de uma associação que é representada por mais de 80 países e eu sou representante BRICS e Latam dentro dessa associação, né? O que eu tenho em mente é fortalecer a América Latina para que os de fora não entrem e tirem os nossos recursos. Só que para isso a gente tem que tirar o ego da jogada, né? Então as empresas na América Latina precisam aprender a fazer negócios juntas para se fortalecerem antes que entre aqui as de fora e ganhem tudo. Porque vai acontecer, inevitável. Se não nos juntarmos, né? Então, somos pequenininhos. Aí vem alguém com um bolso de dólar, ele vale 6 vezes mais do que o nosso aqui. Então, é difícil. Complicado. E eu tenho um projeto que tenta viabilizar o BRICS, os países do BRICS, a transacionarem entre eles utilizando stablecoins. Legal. Então, acho que o backlog é esse e o resto é problema de quinta série interno. Maravilha, Márcio. Obrigado por ter vindo. Sempre um prazer bater um papo contigo. Marinho, aprendeu alguma coisa boa hoje? Pô, aprendi muita coisa, fiquei com muito medo, mas muito esperançoso também. Maravilha. Gente, obrigado. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Valeu, Obrigado. gente. Tchau, tchau.